Nós estamos numa série de mensagens chamada Batalha Espiritual. E essa série ela vem se construindo de uma forma bem interessante, porque antes dessa minha mensagem, de eu trabalhar ela para trazer ela para a igreja, houve outras mensagens, outras pregações, e outras pregações nas quais nos ensinaram um pouco de como que nós devemos batalhar as nossas batalhas espirituais. E como a pregação da Dani, por exemplo, que foi uma pregação que falou ali das armaduras, né? E a Dani destacou parte das armaduras, o cinto que liga toda a armadura, a couraça da justiça, o capacete da salvação. E outras pregações, a do pastor também, que falou sobre que de tudo que nós devemos guardar primeiro o nosso coração, que dele que procedem as saídas da vida. E esse coração que a palavra de Deus fala é a nossa mente. O pastor muito bem explicou que de tudo que nós devemos guardar, prioriza a sua mente, porque é nela que está o intelecto, é nela que está as nossas vontades, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, essa série, ela tem nos ensinado muito, tem me ensinado muito. E nós estamos aprendendo bastante, amém? Repete comigo assim, coloca a mão no seu peito e fala assim, ó, eu fui capacitado. Amém. Fala mais uma vez, eu fui capacitado. Amém. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E para iniciar e ler o texto base, eu quero ler em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. A palavra de Deus fala assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Quem escreve esse livro, desses 2 versículos que eu acabei de ler, é Paulo. Paulo, ele escreve cartas, né, aqui para a igreja de Corinto. Essa é a segunda carta. Mas Paulo, ele também escreve para pessoas, como escreveu para Timóteo, né? Temos ali 1º e 2º Timóteo. E esse é o primeiro capítulo dessa carta. Então, Paulo, ele começa saudando a igreja de Corinto, na carta. Como eu subi aqui em cima, tremendo, e falei para vocês, igreja, paz do Senhor. Paulo, ele sauda a igreja, e depois de ele saudar a igreja, ele engrandece o nome do Senhor. No versículo 3 ele fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então ele engrandece a Deus. É de costume de Paulo saudar a igreja que ele está mandando a carta, ou a pessoa que ele está mandando a carta. Então ele começa a carta dessa forma, e Paulo, ele vai falando sobre alguns assuntos, né? Ele fala sobre aflição, ele fala sobre consolo, salvação, a graça de Deus, até ele chegar no versículo 21 e 22, esses versículos que eu li, que fala exatamente isso: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Quando nós lemos esses 2 versículos, uma vez, 2, às vezes até 3, 5 vezes, às vezes a gente não entende de pronto, né? Por 2 motivos: porque a Bíblia, ela é para ser lida e relida mesmo, é para você ler e reler, e assim que Deus, ele vai dando a iluminação na nossa cabeça, e as palavras vão saltando, e a gente vai compreendendo o que o texto quer dizer. E aí, em estudo,
eu notei 3 pontos dentro desses 2 versículos que eu quero destacar para a igreja. Amém? Então, quando eu vou ler aqui novamente e destacar para vocês: mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus. A primeira palavra, a primeira expressão é ungiu. A segunda expressão é o qual também os selou, nos selou. A palavra selou é a segunda expressão. E a terceira expressão é penhor do Espírito. Essas 3 palavras em estudo me chamaram a atenção. Por quê? Essas 3 palavras não são 3 coisas diferentes. Não são 3 expressões diferentes que falam sobre 3 ações diferentes. Elas são 3 expressões que falam dos atributos do Espírito Santo e como ele age na nossa vida. Então, isso me gerou curiosidade. Deixa eu achar aqui onde está. Aqui. A palavra ungiu, aqui e em outros lugares da Bíblia, ela fala sobre capacitação. Então, quando nós lemos aqui no versículo 21, mas o que nos confirma convosco e com Cristo e que nos ungiu é Deus, está falando sobre capacitação. Então aquele que nos capacitou é Deus. Aqui fala sobre capacitação, a autoridade de Deus sobre aquele que foi ungido. E a expressão selou, ela fala sobre um ato de vedação. Então, primeiro Jesus ungiu e depois ele selou. Primeiro Deus unge, depois ele sela. Então, nós estamos falando aqui que primeiro Deus ele nos unge, e foi a frase que eu pedi para que nós falássemos aqui logo no começo. Eu fui capacitado. Ungir é capacitar, é autorizar. Então, nós fomos capacitados em Cristo. E Ele nos sela. Ele nos sela de uma forma que, pensa no recipiente, em que Deus ele derrama a unção dele sobre a nossa vida, e depois disso Ele te sela, para que nada daquilo que Ele colocou dentro de você, que foi essa unção e essa capacitação, venha te tirar do trilho, dentro de uma batalha. A terceira expressão é penhor do Espírito. E penhor significa garantia. Minha esposa é advogada, eu estava pregando para ela, ela falou assim, penhor garantia. Eu falei, bom saber, obrigado meu amor. Penhor garantia. E fala penhor do Espírito, então é garantia do Espírito, mas esse Espírito aqui está com letra maiúscula, então não é qualquer Espírito, é Espírito Santo de Deus. Então, é aqui a garantia do Espírito Santo, e por garantia, a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, evidencia a unção que foi derramada sobre nós. Então esse Espírito Santo, o penhor do Espírito, a garantia, evidencia aquilo que Deus já fez. Deus ele já te ungiu, Ele já te capacitou, já te autorizou, e aí Ele te sela. E aí o Espírito Santo de Deus, Ele evidencia tudo isso nas nossas vidas, através do trabalhar dEle em nossas vidas. Mas como que isso acontece, Eric? Eu posso te dar exemplos aqui naturais que nós vivemos aqui todos os dias. Quando as pessoas sobem aqui para cantar, sobem aqui para pregar, para ministrar oferta, ou fazer algo que comunica com alguém aí de baixo, e isso atrai a presença de Deus e a casa se enche da presença de Deus. Quando alguém aí embaixo
sente no coração que Deus está te tocando para abraçar outra pessoa, e você abraça essa pessoa e essa pessoa chora e sente a presença de Deus através da sua vida. Ou até mesmo quando uma pessoa entra por aquelas portas e alguém recebe e fala assim: seja bem-vindo, com um sorriso no rosto, alegre, fala: pode contar comigo, estou aqui para o que você precisar. E essa pessoa, ela se sente abraçada, mesmo sem o ato do abraço. Não somos nós, é o Espírito Santo de Deus evidenciando o que uma vez foi capacitado. Não somos nós, é o Espírito Santo de Deus em nós. É o Espírito Santo usando a nossa vida como templo para fazer. Traduzindo, é Deus na sua vida, é o poder de Deus na sua vida. Então eu posso dizer que o Espírito Santo de Deus, ele se move em você. Ele se move em você porque ele se move em nós, porque tem coisa que nós fazemos quando estamos sob o controle do Espírito Santo, com a intuição em Deus, que nós não faríamos sem Ele. Então o Espírito Santo se move em você, amém, igreja? Mas por que é que a gente está falando de unção, capacitação, se a série de pregação é sobre batalha espiritual? Porque toda vez que nós falamos sobre batalha espiritual, nós estamos falando sobre a unção. Enquanto na batalha espiritual, nas regiões celestiais, os principados e potestades e hostes da maldade, eles estão tentando fazer com que você pare de lutar, fazer com que você erre o alvo, fazer com que você tropece, que você desanime. A unção é o poder de Deus na nossa vida que nos mantém de pé e que nos faz o quê? E que nos faz entrar na batalha espiritual, continuar de pé e sair dela. Então é por isso que nós estamos falando sobre unção, porque a unção de Deus é o poder de Deus nas nossas vidas, nos capacitando e nos mantendo de pé. Amém? Essa unção, chamada capacitação, autoridade, ela era exercida e recebida no Antigo Testamento de uma forma simbólica, de uma forma não só simbólica, mas real, mas tinha um ato para que isso acontecesse. Nós víamos a unção de Deus em homens de Deus que conduziam o povo, em profetas, em sacerdotes, está faltando, em reis. E nós vemos no Antigo Testamento profetas ungindo pessoas a rei, como por exemplo o profeta Samuel, ele unge Saul a rei. Por que ele unge Saul a rei? Porque o povo de Israel olhava para as outras nações e via que nas outras nações, os outros povos tinham um rei dado de nome como rei. Só que Israel já tinha um rei. O rei de Israel era Deus. Só que Israel, ele está, vamos dizer assim, fora da visão e pede um rei. E aí Deus concede um rei a Israel. Pela vontade do povo, Deus fala para Samuel: Samuel, vai lá e unge Saul a rei. E Samuel vai até Saul e unge Saul a rei. E a partir daquele momento que o profeta unge Saul a rei, o Espírito de Deus passa a habitar na vida de Saul. Porque é o que nós falamos aqui quase agora. A unção gera capacitação, é o poder de Deus na vida de uma pessoa. Então, a partir do momento que Saul ele é ungido, a presença de Deus passa a habitar na vida de Saul. E Saul ele reina. E o reinado de Saul passa e Saul conquista batalhas, faz o seu reinado crescer em abundância. E quando Saul ele começa a se encher do seu próprio eu, do seu próprio ego, ele começa a ser regido
pelas suas próprias vontades. E aí, quando nós começamos a ser regidos pelas nossas próprias vontades, nós não estamos sendo regidos pela vontade de Deus. Deus, entendendo assim, fala: Samuel, manda lá o recado para Saul. Aí Samuel vai, porque Saul desobedece a Deus. Deus fala para ele: Saul, você vai guerrear contra o povo, o seu povo inimigo, mas não é para você levar nada, é para matar todo mundo, não é para levar nada, não é para levar gado, não é para levar ouro. E Saul faz completamente o contrário. E aí Deus, ele manda o recado através de Samuel. E Samuel fala para Saul: você errou e todo erro tem uma consequência. Deus, ele retira o espírito dele de Saul. E não nessa ordem cronológica, mas quando, uma vez que um templo, nós somos templos e morada do Espírito Santo, quando um templo, ele não está sendo habitado por um Deus, ele está à deriva e pode ser habitado por qualquer outro Deus. E o Espírito de Deus, fora da vida de Saul, uma vez que isso acontece, espíritos maus começam a atormentar Saul. E o profeta Samuel, direcionado por Deus, ele vai até a tribo de Judá. Chega na tribo de Judá aí, bate palma na porta de Jessé. Jessé, convém hoje eu ficar na sua casa, vamos sacrificar junto. E reúne sua família. Jessé reúne a família. O profeta, ele sabia o que ele foi fazer lá, mas ele não sabia com quem. Ele sabia que ele ungia alguém, mas ele não sabia quem. E aí ele olha para a família de Jessé e fala assim: Jessé, está todo mundo aqui mesmo? E Jessé fala: não, falta o menor da minha casa, Davi, ele é pastor, ele cuida de ovelhas, ele não está aqui, ele está cuidando das ovelhas agora. E aí o profeta fala: então manda chamar, por favor. E aí Davi vem. E aí quando Davi chega, imagino eu aqui conjecturando que o profeta Samuel, ele olha para Davi e o Espírito Santo de Deus, que se comunica com o Espírito de Samuel, faz testificar na vida, na consciência dele. Ele olha para Davi e fala: este. E aí o profeta, ele unge a Davi rei de Israel. Mas tinha um rei no trono que estava atormentado pelos espíritos maus. E o ato de ungir é exatamente esse. Davi, numa posição de inferioridade ao profeta, porque o profeta, ele ia lá e derramava o óleo sobre a cabeça de Davi, fazendo ali o ato de ungir Davi, praticamente. Mas nesse modo prático, a partir desse modo prático, o Espírito de Deus, ele passa a se fazer presente na vida de Davi a partir daquele momento. O mesmo Espírito que outrora era na vida de Saul, mas que agora está na vida de Davi. E Saul atormentado, quem que chama? Quem que é chamado para tocar a harpa para acalmar o rei? Davi. E aí Davi, após ser ungido, ele é chamado. Não que uma coisa tenha ligação com a outra. Ele não foi chamado porque ele foi ungido, mas ele foi chamado porque ele tocava. Sabiam que ele tocava. Mas ali ele já tinha sido ungido, capacitado por Deus. O poder de Deus ali já era na vida de Davi. E aí Davi, ele toca a harpa para o rei, ele toca louvores ali, louvores que provavelmente ele sabia, porque Davi era judeu. Então ele toca os louvores da época, louvores que adorava a Deus e que falava das vitórias que Deus tinha concedido ao povo de Israel. E aí, através de Davi, começa a tocar a harpa. E aí o Espírito de Deus, que está sobre a vida de Davi, começa a testificar na vida de Saul. E aí você percebe, espírito mau na vida de Saul, Espírito de Deus na vida de Davi. Batalha espiritual. E o espírito mau, ele deixa Saul quando Davi tocava a harpa. Então esse é o primeiro reflexo aqui que nós podemos ver do Espírito Santo agindo de forma positiva, poderosa e positiva através da vida de alguém. Então quando nós estamos sobre o poder de Deus,
e nós damos legalidade ao poder de Deus, é isso que acontece. Deus age na nossa vida e resultados positivos acontecem. Mais na frente, Davi ele vai batalhar contra Golias. E aí ele fala assim para Golias: Golias, você vem até mim com espada, escudo e lança, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando Davi ele fala isso, ele assina um atestado de vitória. Porque aqui, no mesmo capítulo do texto base, 2 Coríntios 1, versículo 12, Paulo ele fala assim, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo. Aqui, Paulo fala, é na graça de Deus, porque é após Cristo. Mas lá, Davi era no poder de Deus. Então ele fala assim, você vem até mim com um escudo, espada e lança. Eu não tenho o tamanho da sua perna, eu não tenho a força que você tem, a espada que você guerreia eu nem consigo levantar. A couraça, a armadura do rei me impede de ser ágil, então não faz sentido eu colocar. Mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou até você em nome do Deus de Israel. Por que Davi fala isso? Após Jesus, nós temos o costume de falar em nome de Jesus, porque o nome dele tem poder. Então é em nome de Jesus. Mas antes, no Velho Testamento, Davi não tinha essa referência de eu vou até você em nome de Jesus. Então ele está fazendo aqui a mesma coisa. Ele está falando, eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, porque era a referência que Davi tinha. Era a referência que ele tinha. Eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque era o Senhor dos Exércitos que tinha aberto o mar, abrido aí fica difícil, até a unção vai embora. Era Deus que abriu o mar. Deus que livrou o povo do Egito. Então esse Deus era o Deus que ele tinha referência, e que ele adorava, e que ele tocava os louvores. Então ele fala, eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. E quando Davi fala isso, imagina Deus olhando dos altos céus, já ungiu o menino. Aí o menino fala assim, Golias, eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Vitória garantida, né? Então, esse ato de unção, de ungir alguém com o óleo em sua cabeça, de cima para baixo, essa era a forma que era feita no Antigo Testamento, em que homens de Deus, por exemplo, Moisés, que conduzia o povo, era um homem de Deus, conduzia o povo, o contato do povo para com Deus era através de Moisés, e de Deus para com o povo era através de Moisés. Quando o povo queria reivindicar alguma coisa, ia falar com Moisés, e aí Moisés ia falar com Deus, e aí Deus falava com Moisés, e Moisés ia falar com o povo. Então Moisés era um homem de Deus e que tinha autoridade, que estava sobre a vida de Moisés o exercício do poder de Deus. E reis, sacerdotes e profetas. Mas tem um que muda tudo isso. Tem um que vem, ele é anunciado e ele muda tudo isso. Esse é Jesus. Jesus ele transforma essa forma de comunicação e também da dispensação da unção de Deus para conosco. Jesus ele é a transformação, ele é a mudança, mas quem anuncia a mudança é João Batista. João Batista anuncia a mudança. João Batista fala assim, virá um após mim, que ele é antes de mim. Por quê? Porque ele foi primeiro do que eu. Então ele começa a anunciar para abrir caminho para Jesus. E ele anuncia. O que ele está falando aqui? Ele está falando, esse que vai vir, ele não é preso ao tempo, porque ele vai vir depois de mim, mas ele é antes do que eu, porque ele foi primeiro do que eu. Ele é maior que eu, ele não está preso nesse tempo que eu estou pregando. E ele continua anunciando. Jesus é a mudança.
Mas ele continua anunciando, ele fala assim, Jesus vai passando e João Batista fala assim, ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele fala isso, e nós ouvimos essa palavra, mas nós não nos damos conta de qual a grandiosidade dessa palavra, porque João Batista ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro, no Antigo Testamento, o cordeiro era usado para sacrifício. E aí ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que Deus aceitasse e tirasse os pecados de uma pessoa no Antigo Testamento, esse cordeiro tinha que morrer. Então ele não estava só anunciando Jesus, ele estava anunciando a forma que Jesus ia morrer. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já estava falando, ele é cordeiro. Ele não é guerrilheiro, ele é cordeiro. Então, Jesus ele é a mudança. Mas João Batista que anuncia que a mudança está vindo. Ele fala assim, ó, eu vos batizo com água, mas virá um que vos batizará com o Espírito e com fogo. Ele está anunciando a mudança, irmãos. Eu batizo com água, ainda aqui comigo é com água, mas virá um que batizará vocês com Espírito e com fogo. E Jesus, em outro dia ele se achega a João Batista. João Batista, ele batizava as pessoas, né? O nome já diz. E aí Jesus fala, me batiza. Ele fala, quem sou eu, Jesus? Para que eu te batize? É o Senhor que tinha que me batizar. E aí Jesus fala para ele assim, não, é para que se cumpra a lei, que se cumpra a justiça, você tem que fazer isso, então me batize. E aí João Batista batiza Jesus nas águas. E aí Jesus sai logo das águas, e quando ele sai logo das águas, o céu se abre, e Deus derrama da unção dele sobre Jesus. Deus batiza Jesus com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo de Deus, porque desce do alto o Espírito como uma pomba. Repita assim comigo, como uma pomba, mas não em personificação de pomba. Essa palavra ficou difícil, né? Mas não em forma de pomba, não era palpável, era como uma pomba, porque o pomba significa o Espírito Santo de Deus na Bíblia. É um dos significados de Espírito Santo de Deus na Bíblia. Então, naquele momento, depois do batismo nas águas, Jesus é batizado com o Espírito Santo de Deus. E com isso, o que acontece? Nós estamos falando de capacitação. Neste momento, Deus capacita o seu próprio Filho para exercer o seu ministério na terra. Então, Deus batiza Jesus, para que Jesus pudesse suportar o seu ministério, que foi 3 anos de ministério. Então Jesus ele é capacitado também. E Jesus ele cumpre o seu ministério. Cumpre o seu ministério. E antes que Jesus ele suba ao céu mais uma vez, e pela última vez, Jesus ele fala para os seus discípulos assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele fala que essa é uma promessa. Ele fala, é uma promessa de meu Pai: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 2, fala assim, que no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e que encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios, mas cheios do que, Eric? Jesus tinha falado, a promessa de meu Pai: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, unção, capacitação, autoridade, vinda de Deus para aqueles homens. E ali, aqueles homens começam a desfrutar do poder de Deus na vida deles, o Espírito Santo, o início da igreja. Então, João Batista anuncia a mudança. Jesus Cristo executa a mudança, mas o Espírito Santo evidencia a mudança em Atos 2.
Você pode dizer isso? João Batista anuncia, Jesus Cristo executa, e o Espírito Santo inova, e o Espírito Santo evidencia. Porque foi exatamente isso que aconteceu, igreja. Jesus, ele tinha um objetivo. O objetivo de Jesus era buscar e salvar aquilo que se havia perdido. O que se havia perdido? A humanidade se havia perdido em pecado. Não foi Deus que perdoou a humanidade, foi a humanidade que se perdeu. E Jesus, ele é o plano divino para recuperar a humanidade, colocar de novo a humanidade em comunicação, a criação em comunicação com o Criador. E essa comunicação no Velho Testamento era feita dessa forma. Essa unção, ela vinha sobre homens específicos para que esses homens conduzissem o povo. Mas após Jesus tudo muda. E aí, todos agora, ele veio para os seus. João fala, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então todos agora que crerem terão o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, é por isso que nós temos o poder de Deus sobre nós, porque nós somos filhos dele. E o Espírito Santo, ele se move em você. E nós temos um ponto aqui que eu queria bem destacar, que é como a unção deve ser usada na batalha espiritual, para ir para a parte de aplicação dessa palavra. Eu gostaria que colocassem para mim Lucas 10, 19, para ler junto com a igreja. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha o que essa palavra fala. Eis que te dou o poder para pisar cabeças de serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo. Deus, ele nos dá poder através da unção que foi derramada em nós, através da unção que foi derramada, e através de que Deus, ele nos sela, e que agora o Espírito Santo de Deus comece a evidenciar esse poder na nossa vida, essa unção, e nós temos poder para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Ou seja, nenhuma força do inimigo é capaz de te tirar do eixo, de te derrubar quando você está em Deus. Eu aprendi uma coisa muito recentemente, que você e Deus é maioria. Você e Deus é maioria. Você e o poder de Deus é maioria. Não importa qual seja o inimigo, não importa qual seja a batalha espiritual, você e Deus é maioria. Porque o poder de Deus é evidenciado na sua vida através do Espírito Santo. Pode colocar para mim também Êxodo 30, 30. Aí, ó. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e o santificarás para administrarem o sacerdócio. O poder de Deus, a unção de Deus também nos santifica. E faz com que nós estejamos santificados e íntimos de Deus. E nós ficamos com ouvidos sensíveis, com ouvido sensível à voz do Espírito Santo. E essa sensibilidade faz com que você vai dar um passo fora do que é para dar, e o Espírito Santo fala, não faz isso. É a unção de Deus trabalhando na nossa vida. E o Espírito Santo de Deus, a unção de Deus nos santifica. Próximo versículo, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui fala de sermos testemunhas. Recebereis a virtude do Espírito Santo, recebereis a unção de Deus, e seis testemunhas. Essa palavra está falando que, a partir do momento que nós somos ungidos, capacitados por Deus, nós viramos testemunhas dEle, e passamos a estar capacitados a falar do nome dEle, a falar das bênçãos, das vitórias, do que Deus é capaz de fazer na vida de cada um, ou seja, pregar o Evangelho. Próximo texto,
1 João, das 3 cartas, a primeira, capítulo 2, versículo 20, que fala assim: e vós tendes a unção do santo, e sabei todas as coisas, e Deus te dá a sabedoria, em outras palavras. Então, e vós tendes a unção do santo. Aqui santo está com letra maiúscula também, então está falando do poder de Deus, está falando da autoridade de Deus nas nossas vidas, que esse poder, essa unção, essa autoridade, ela também nos dá sabedoria, para que nós venhamos lutar as nossas guerras, para que nós venhamos lutar essas batalhas espirituais, e através da sabedoria Deus te dá estratégia para lutar essas batalhas, que vai ser pregado aqui mais para frente. Então, estratégia, amém, igreja? Então nós devemos ficar atentos e buscar com que Deus ele evidencie através do Espírito Santo de Deus a unção dele nas nossas vidas, e que nós venhamos cada vez mais e mais buscar isso, como Deus ungiu a Jesus Cristo. Nós devemos ter essa vontade também de sermos ungidos por Deus, de sermos capacitados por Deus, orientados, dado sabedoria do alto, para que essa autoridade venha nos dar direção, para que essa autoridade no meio da batalha, essa autoridade venha a ser crucial para que nós consigamos avançar. Quem quer ser ungido por Deus? Amém. É sobre isso, igreja, que através dessa palavra um pouco conceitual, que Deus ele quer falar para você, que você deve buscar a ser ungido por Ele, a ser ungido por Ele, capacitado por Ele, amém? Essa é a palavra que eu queria trazer para a igreja. Eu agradeço a igreja e as palmas louvam ao Senhor, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Acende outra vez tua chama